como a problematização pode enriquecer sua dissertação de mestrado. A problematização é proposta como uma metodologia para identificar e desafiar suposições subjacentes à literatura existente. E, com base nisso, formular questões de pesquisa que provavelmente levarão ao refinamento de teorias ou ao corpo teórico existente em relação a determinado problema de pesquisa. Então, a elaboração da pergunta da pesquisa, que é baseada num levantamento de questões, de dúvidas dentro do tema escolhido para a sua dissertação. O que é preciso entender é que a metodologia da problematização ela pode levar à identificação e desafiar suposições que existem e que estão já divulgadas na literatura. Então, é importante, quando da elaboração de questões de pesquisa, se basear em construir a pergunta ou o problema de pesquisa a partir de lacunas que existem na literatura. É muito mais fácil desafiar essas lacunas do que desafiar as suposições da teoria, porque a teoria já aceita e consolidada dificilmente vai abrir margem para questionamentos da própria teoria em si. Então, é a busca dessas lacunas, dúvidas que ficaram em determinada literatura a respeito da questão que você está pretendendo levantar na sua dissertação. Então, a metodologia da problematização pode enriquecer, pode agregar valor significativo ao desenvolvimento de sua dissertação de mestrado, porque, ao fornecer uma estrutura dinâmica e reflexiva, ao invés de apenas descrever um fenômeno, então você será incentivado, né, a mergulhar em problemas reais, porque a metodologia da problematização ela se fundamenta na própria realidade. Então, isso vai fazer com que a formulação de hipóteses, a busca de soluções práticas, possa se desenvolver de uma maneira mais fácil. Então, e isso também pode resultar em uma pesquisa mais envolvente, mais crítica e mais aplicável. Portanto, sim, a metodologia da problematização pode enriquecer uma dissertação de mestrado, não é? E de diversas maneiras, principalmente em áreas que exigem a aplicação prática do conhecimento teórico, como a área da saúde e a área da educação. O que é a metodologia da problematização? Abordei esse tema no vídeo anterior, mas vou revisar rapidamente em termos de definição e princípios da metodologia da problematização agora. Então, a metodologia da problematização é uma abordagem educacional que visa a construção do conhecimento a partir da análise crítica de problemas reais.
essa metodologia estimula a reflexão, a investigação e a ação sobre questões concretas e relevantes em determinado campo do saber. Então, a metodologia da problematização foi amplamente influenciada pelas ideias da pedagogia crítica, né, de Paulo Freire, que defende uma educação transformadora e dialógica, e tem sido utilizada principalmente, justamente na nossa área da saúde e também na área da educação. Então, para sintetizar, a metodologia da problematização contempla um processo educativo que parte de uma situação-problema, ou seja, um problema real que exige reflexão crítica e demanda soluções. A ideia central é que o aprendizado seja construído a partir da análise ativa desse problema, levando o mestrando a desenvolver uma compreensão profunda e contextualizada do tema estudado, ao invés de obter informações de maneira passiva. Então, os princípios, como abordei no vídeo anterior, a aprendizagem centrada em problemas. Então, o ponto de partida é sempre uma situação-problema concreta e relevante para o contexto ali daquele campo em que vai se situar a monografia, a dissertação do mestrando. Então, esse problema ele precisa ser significativo, ter complexidade e estar aberto a múltiplas interpretações e soluções, porque isso estimula a análise aprofundada. Também, outro princípio da metodologia da problematização é a reflexão crítica. Então, é uma metodologia que exige que o mestrando analise o problema criticamente, questionando causas, consequências e alternativas também. Então, a ênfase está aí em entender os fatores subjacentes ao problema. O que está ali sob aquele problema e que precisa ser desvendado. Então, isso promove uma visão mais crítica e reflexiva da realidade. Outro princípio importante é a contextualização. Então, a aprendizagem vai ocorrer e a construção do conhecimento vai acontecer em conexão com a realidade vivida pelo mestrando, ou seja, os problemas propostos devem estar ligados ao contexto social, profissional, cultural do mestrando. Isso torna o conhecimento mais relevante, mais aplicável, favorecendo a apropriação do conteúdo de maneira significativa. Isso, né, na perspectiva de David Ausubel. Então, o que também comentei no vídeo anterior, a metodologia da problematização segue um ciclo contínuo de investigação e de intervenção, porque ao longo do processo, o mestrando não apenas investiga o problema, mas ele também propõe, ele implementa soluções, o que promove a produção do conhecimento a partir da prática. E isso é central nos mestrados profissionais. E também, como inspiração que tem essa metodologia da problematização na pedagogia de Paulo Freire, né, uma metodologia que é uma metodologia que busca não apenas a formação de profissionais, mas também transformação social. Então, o objetivo é formar cidadãos, profissionais críticos e conscientes do seu papel na sociedade, capaz de atuar como agentes de mudança em seu contexto.
a metodologia da problematização pode enriquecer ou agregar valor significativo ao desenvolvimento de sua dissertação de mestrado. Então, aqui estão algumas formas principais, como a identificação de problemas reais. Então, ao invés de abordar questões teóricas abstratas, não desmerecendo o estudo teórico, mas quando se fala em metodologia da problematização, nós falamos em realidade, problemas bem concretos. Então, você pode focar em problemas concretos e relevantes para o seu campo de estudo, tornando sua pesquisa mais pertinente, mais impactante. Então, a metodologia da problematização, a partir de problemas reais, pode permitir que você, mestrando, traga relevância prática para a sua dissertação. Isso vai enriquecer o seu trabalho ao conectar o objeto de estudo com questões concretas vivenciadas no seu campo profissional de atuação. Isso favorece a produção do conhecimento aplicado e não apenas teórico. Então, a incorporar também as soluções práticas e possíveis intervenções em sua pesquisa também pode fornecer contribuições valiosas para a prática profissional, para a sua prática profissional e acadêmica também. Outro aspecto importante é o desenvolvimento de hipóteses na sua pesquisa. Então, a problematização promove um pensamento crítico em que você desenvolve hipóteses baseadas em problemas identificados na prática, na realidade, o que vai enriquecer a discussão e também a análise teórica. Então, esse aspecto é importante. Aqui eu coloquei processo iterativo do conhecimento, ficou iterativo, é processo iterativo do conhecimento. Então, a metodologia da problematização é dinâmica, envolve ciclos de reflexão e de ação, e para a dissertação isso pode significar revisitar o problema de pesquisa ao longo do estudo. Isso vai refinar os seus objetivos e suas hipóteses, conforme novas descobertas vão emergindo, o que pode enriquecer também os resultados e as conclusões do seu trabalho. E aqui o incentivo ao pensamento crítico. Então, a metodologia da problematização incentiva uma reflexão contínua sobre os resultados e processos no evolver da sua dissertação, permitindo ajustes e aprimoramentos ao longo do desenvolvimento monográfico. Então, a problematização envolve não apenas a solução de problemas, mas uma análise crítica dos fatores que estão envolvidos. E essa abordagem pode ajudar você a explorar os desafios e limitações das características que você está observando na realidade e com maior profundidade. Claro, vai depender também da sua abordagem, se é abordagem qualitativa ou quantitativa, levando a uma discussão mais rica e significativa, principalmente no seu capítulo da análise dos resultados, da discussão dos seus resultados. E não coloquei aqui, faltou aqui um item, que é a perspectiva interdisciplinar. Então, o método da problematização pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento. Isso facilita uma abordagem interdisciplinar que vai enriquecer ainda mais a sua pesquisa. Então, vai haver um favorecimento a que se integrem diferentes perspectivas. Então, pode
assim, trazer à tona a necessidade também de utilizar múltiplos referenciais teóricos e metodológicos. Claro que isso vai complexificar um pouco a sua pesquisa. Mas também isso amplia as bases teóricas da dissertação e fortalece a argumentação, porque você vai abordar o problema sob diversos ângulos. Talvez seja mais apropriado para uma tese, né? Porque aí você vai precisar de muito mais tempo para terminar o seu trabalho. Então, realmente incorporar a metodologia da problematização em sua dissertação pode resultar em um trabalho mais robusto, mais profundamente conectado à realidade prática do que, digamos assim, levantar o seu problema de pesquisa, né, da forma mais tradicional, digamos assim. A problematização como metodologia para pensar criticamente. Então, hoje, com os meus alunos do mestrado profissional em saúde da família, discutimos sobre esse jargão, né, que usamos tanto, que é a reflexão crítica. Então, a problematização, como prática pedagógica, é uma metodologia para romper verdades tidas como certas, permitindo assim que o aprendente ganhe distância crítica com os fenômenos chamados de inquestionáveis. Então, problematizar não consiste em encontrar a visão ou a resposta correta sobre uma determinada questão, mas antes é uma forma de analisar, de desafiar o que é tomado como certo. Então, o Paulo Freire viu isso como uma estratégia para desenvolver uma consciência crítica. E, fundamentalmente, a problematização é o exercício da própria liberdade, como diz, né, a própria pedagogia freiriana. Então, a sua capacidade de pensar diferentemente do que foi previamente definido e o que está institucionalizado. Então, o que significa pensar criticamente? Que foi o que discutimos hoje, falando em reflexão crítica. O pensamento crítico foi definido por meio de muitos, né, muitos mesmo, adjetivos, né, por meio claro, racional, razoável, cético, comprometido. Mas o pensamento crítico, no sentido de habilidade e propensão para se envolver em uma atividade com um ceticismo reflexivo, né? Essa é a acepção epistemológica da palavra. Então, ou da expressão, né? Reflexão crítica. Então, é um processo proposital que visa examinar fenômenos e conceitos com um distanciamento crítico que nos coloca em perspectiva de uma liberdade para poder pensar. Então, não se trata apenas de observar, de questionar ou de criticar. Trata-se de encontrar uma forma de lidar com uma situação concreta de forma orientada para uma tomada de decisão em contextos onde surja o problema que nós estamos examinando e que requer uma solução. Então, o pensamento crítico vai se relacionar com o processo reflexivo de análise. Então, como diz um autor, não é, chamado Glaser,
que ele coloca aqui um esforço persistente para analisar qualquer crença ou suposta forma de conhecimento à luz da evidência, apoia ou refuta, né, determinadas pressuposições. Então, o ensino do pensamento crítico não pode se basear na imposição de uma visão determinada, né? Então, você vai pensar criticamente e isso impõe digamos assim, que vai emergir, né, continuamente, né, o conhecimento que envolve as nossas próprias visões. Então, a informação que nós temos e a forma como convertemos essa informação em conhecimento. E o contexto concreto. Então, nós não somos tábuas em branco, né? Com aquela mesma questão do empirismo, né? De John Locke. Porque nós já possuímos um sistema de crenças, ou sistemas de crenças. Nós temos um modo de raciocínio e, potencialmente, nós possuímos habilidades ou qualidades de pensamento crítico. Então, embora isso permaneça presente, esse sistema de crenças, esses sistemas de crenças devem funcionar como gatilhos, como facilitadores para que nós nos tornemos reflexivos, para que abordemos novas questões e encontremos novas formas de pensar e de ver os fenômenos naturais, os fenômenos da realidade. Então, por meio disso, nós podemos desenvolver nosso próprio pensamento, nossa própria compreensão do mundo. Então, a base da metodologia da problematização é essa. É desafiar a pretensão de que qualquer conhecimento ou uma verdade, né, ela é a única possível, porque as verdades são provisórias. A própria epistemologia, não é, da ciência mostra isso. Então, a metodologia da problematização permite desafiar pressupostos subjacentes. Para quê? Para revelar os fundamentos da natureza tida como certa na nossa realidade. Então, essa é a epistemologia, né, que está, né, por trás da metodologia da problematização. E isso nos incita a observar a realidade de modo crítico e nos possibilita relacionar essa realidade com a temática que nós estamos estudando. E esta observação mais atenta vai nos permitir perceber que, por si só, né, os aspectos que são mais interessantes, relevantes e que mais nos intrigam. Então, até entre esses aspectos, alguns poderão ser ou aparecer, né, ou emergir como destoantes, contrastantes. Então, a partir de conhecimentos prévios, nós vamos nos tornar capazes de perceber os aspectos que estão problemáticos, que são problemáticos na realidade que estamos avaliando. Eu coloquei aqui, hoje em dia, as universidades incentivam os alunos a adotar métodos mistos, ou seja, qualitativos e quantitativos, porque é importante que nós saibamos como problematizar, e a ela não se adere
exclusivamente ao paradigma positivista. Pelo contrário, ela vai, digamos, precisar de ferramentas, de caminhos metodológicos interpretativistas, que são da abordagem, a abordagem metodológica qualitativa. E, por fim, vou considerar a aplicação da metodologia na pesquisa acadêmica de uma maneira geral. Então, a integração com outras metodologias. A metodologia da problematização pode ser integrada a outras metodologias de pesquisa, potencializando a análise crítica e a discussão dos resultados. Além disso, o próprio desenvolvimento da argumentação, né, vai ser estimulado, vai ser incentivado, né, no nosso fazer, né, na nossa forma, né, de desenvolver a argumentação solidamente, né, fundamentada em questionamentos e análises que desafiam o senso comum. E o conhecimento científico, ele desafia o senso comum, embora possa partir dele. E é também um fomento ao pensamento crítico, que já abordei aqui, coloquei novamente, porque ao usar essa abordagem, nós somos encorajados a pensar criticamente sobre os dados, sobre as informações e sobre o próprio conhecimento a ser produzido. E isso vai também nos fazer aprender mais, de forma mais significativa. Para concluir, a metodologia da problematização se apresenta como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de sua dissertação de mestrado, principalmente por seu foco na conexão entre teoria e prática. Então, ao permitir que você, pesquisador, parta de problemas reais e relevantes, essa abordagem não apenas enriquece a construção do conhecimento, mas também promove uma reflexão crítica e contextualizada, essencial para o avanço científico e também para a transformação social. E esse ciclo contínuo de pesquisa e ação garantem que o trabalho se torne mais dinâmico, mais inovador, abrindo portas para soluções mais criativas e aplicáveis. Assim, ao adotar a metodologia da problematização, você, mestrando, não só contribui para o campo acadêmico, mas também para, digamos assim, tem implicações para a própria sociedade, com estudos que são têm mais possibilidade, né, de melhorar a vida das pessoas. E lembre-se que problematizar é mais do que questionar, é refletir, é investigar e é transformar. E esse processo pode ser o diferencial para uma dissertação verdadeiramente significativa. Então, assim finalizo e até a próxima.